E as lideranças do Grêmio apareceram, as grandes lideranças e a realidade do futebol. E como é bom a gente ver pessoas que estão integradas e estão posicionadas com relação ao mundo, né, à humanidade, ao que a gente está sofrendo. Neste vídeo nós vamos falar da forma como os jogadores procederam nessa discussão que o Grêmio criou com relação à necessidade de pegar o direito de imagem e jogar para outras datas, né? Como é interessante, como é importante a gente ver essa avaliação também do ponto de vista social dos atletas de futebol. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, venha para cá, faça parte deste time. Todos sabem que existe uma corrente importante aí de diminuição de receita em razão do episódio do coronavírus. Isso aconteceu com todas as grandes estruturas da economia e naturalmente chegou o futebol. Né? O Grêmio, por exemplo, e o presidente Romildo não cansa de dizer isso nas suas manifestações, o Grêmio perdeu praticamente 25 milhões, perdeu não, deixou de faturar praticamente 25 milhões neste período aí de 45 dias. 25 milhões. Quase todo esse valor baseado nas questões de ordem de direito de televisão, né? Tem a Libertadores, tem também a questão envolvendo o Campeonato Gaúcho e outras situações nesse sentido. E aí se falou muito em baixar salário, em reequacionar salário. Nós sabemos que o salário de um jogador de futebol, que é um salário alto, porque o mercado é um mercado muito inflacionado, caro, é um mercado que movimenta milhões e por isso que eles ganham muito. Eles não são desassociados do Brasil. Às vezes a gente fala assim, jogador de futebol é um absurdo. Ganha. Não, eles ganham porque eles movimentam pessoas, porque eles enchem estádios, porque eles faturam o direito de TV gigante. Por isso é que eles ganham. Isso é a lei de mercado. Eles movimentam e eles ganham. Só que é interessante, né? O Grêmio fez algumas reuniões de forma remota, né? Através de seus dirigentes, executivos ou não, com as lideranças do grupo. E as lideranças do grupo foram mais sensíveis do que se poderia imaginar. Eles entraram na linha de propor que se jogue o direito de imagem para o futuro e que o Grêmio reduza de forma importante também os seus pagamentos. E isso é preciso que a gente diga, porque às vezes a gente faz sempre uma crítica muito voraz aos jogadores como se eles fossem mercenários insensíveis, e eles não são. Eles sabem da realidade do país, eles sabem da realidade que a gente está sofrendo, de tudo, de toda a dificuldade que o brasileiro, de um modo geral, está sofrendo, e isso também vai impactar na realidade deles. Claro que as pessoas vão dizer, pô, César, pelo amor de Deus, eles ganham R$ 1 milhão. Sim, alguns ganham R$ 1 milhão, nem todos. Mas a questão não é envolvendo, a questão é a atitude, é entender que mesmo com uma situação contratada e assinada, eles pegam parte dessa verba, sobretudo a questão envolvendo direito de imagem, e jogam por um pagamento futuro quando a economia voltar a girar da mesma forma. Isso é ser sensível. Isso é ser sensível. Isso serve para todos os segmentos da sociedade. Só que como a gente tem uma linha em cima do jogador, por ele estar na frente lá da cadeia e por, de certa maneira, ele sempre está ganhando muito, a gente acaba exigindo mais esses posicionamentos. Então esse posicionamento dos jogadores do Grêmio é um posicionamento que a gente precisa aplaudir, porque ele serve de exemplo para muitas das negociações que vão ser motivo de discussão nos próximos meses em todos os segmentos do Brasil. Então, os jogadores de futebol, sobretudo os jogadores do Grêmio, que é quem eu sei também, os outros eu não sei, mas imagino que também estejam vivendo a mesma realidade e a mesma situação, porque a categoria é a mesma, mas os jogadores do Grêmio, de uma forma praticamente unânime, definiram essa situação e a gente precisa, de certa maneira, aplaudir e entender que quando se tem lideranças do tamanho das lideranças do Grêmio, e aí a gente pode citar Jeromel, pode citar Michael, pode citar lideranças importantes, o Diego Souza, o David Braz, que estão aí, o Vitor Ferraz, são jogadores que estão claramente na frente dessas negociações. A gente precisa aplaudir o Caio Henrique, a gente precisa aplaudir porque são jogadores que têm respeito social, têm interesse social, têm interesse com o que acontece além das suas fronteiras ou das suas portas ou das portas da sua casa, e estão, de certa forma, também tomando um posicionamento assim, abrindo mão de grande parte do que eles recebem,
para um futuro, para quando o país melhorar e, sobretudo, quando o Grêmio puder, mais uma vez, faturar o que tinha faturado. Fico feliz em poder falar isso, porque já tinha escutado que jamais os jogadores baixariam seu salário. Pois os jogadores, e lembrando, não é baixar salário, tá? É reequacionar os direitos de imagem, jogando o direito de imagem para o futuro. Essa é basicamente a negociação, mas é uma negociação em cima até mesmo do próprio pedido dos jogadores, o que faz com que a gente tenha que fazer aqui uma manifestação pública dizendo o seguinte: quando se fala também das questões dos atletas, tem que colocar quando eles acertam, quando eles estão de acordo com o posicionamento do Brasil, e é o caso dos jogadores do Grêmio. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, venha para cá, dê joinha e compartilhe com a gente esse canal. Um abraço e até a próxima.